O Ceará pediu prorrogação da GLO por mais 30 dias. O decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, que permitiu o envio de tropas militares ao estado, vence hoje. Mas Bolsonaro já anunciou ontem que não vai atender ao pedido e aproveitou para mandar um recado aos governadores de todo o Brasil. Decreto de GLO só com apoio ao projeto de excludente de licitude no Congresso. A gente espera que o governador resolva esse problema da Polícia Militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão, porque a GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores, tá certo? A GLO é uma questão emergencial. O que eu pretendo do Parlamento brasileiro? Para eu poder ter tranquilidade para assinar GLO, porque no momento eu não tenho tranquilidade, tá certo? E nós queremos atender os governadores. Agora, os governadores têm que ter ciência, né, que precisam nos apoiar para que o parlamento vote o excludente de licitude. O motim de policiais militares no Ceará entra hoje no 11º dia. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo hoje, governadores de ao menos 4 estados se organizam para enviar forças de segurança ao Ceará, caso Bolsonaro de fato não renove a presença do Exército e da Força Nacional no estado. Segundo a reportagem, Maranhão, Piauí, Bahia e Rio de Janeiro acertaram o envio de tropas ao estado. Ainda na transmissão de ontem pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a jornalista Vera Magalhães mentiu ao noticiar que ele, presidente, teria enviado o vídeo por WhatsApp convocando para uma manifestação contra o Congresso e o STF. Bolsonaro disse que o vídeo se referia a uma manifestação de 2015. A jornalista reafirmou a veracidade da notícia e observou que o episódio da facada, ocorrido em 2018, é mostrado nesse vídeo, que, portanto, ele não poderia ter sido produzido em 2015. Bolsonaro, inclusive, na sua própria fala ontem, que foi totalmente contraditória, acaba admitindo isso. Veja os trechos. O que eu mandei para poucas dezenas de pessoas do meu ciclo de amizade, eu mando sem filtro. São ministros, algumas personalidades, talvez num passo de 50, 60. O vídeo é de 5 anos atrás. Um vídeo que fala um pouco da minha vida, da facada, da campanha. Inclusive, Mônica Bergamo, também na Folha de São Paulo. A gente vai direto conversar com o Leonardo Atucha sobre esses vídeos de Bolsonaro, essa live, essa transmissão que foi feita ontem. Tudo bom, Leonardo? Oi, Thalita, tudo bem? Me escuta bem? Tudo em paz? Escuto bem, tudo certo. Leonardo, fica muito descarado e evidente nesse vídeo de ontem de Bolsonaro que ele não tem nenhum compromisso com a verdade e com a informação, porque na fala dele você já vê todas essas discrepâncias de informação, né? É inacreditável, né, Thalita? Você tem um presidente que realmente, como você falou, não tem nenhum compromisso com a verdade. Como é que pode o indivíduo dizer que o vídeo é de 2015 se ele tem uma cena de uma suposta facada de 2018, né? E aí, eu falo suposta porque é o seguinte, porque esse tema divide muita gente, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas quando ele mente tanto, ele dá razão àqueles que desconfiam, porque como, assim, quer dizer, é óbvio, né? Ele se alimenta da mentira, da fake news, parece que ele está convencido do seguinte, se eu mentir mais alto, né, eu vou ter um público que vai me seguir em qualquer circunstância. Então, eu acho que a gente vive uma situação dramática no nosso país. Acho que isso nunca aconteceu, não há precedentes de um governante que minta descaradamente. A gente até conversa sempre aqui sobre os discursos de Bolsonaro e como tem muita gente pensando esses discursos. Mas daí o que fica aparecendo é que passam para ele e na hora dele fazer de fato o discurso, ele coloca uns cacos ali que acaba desmoronando com tudo aquilo que foi pensado e estruturado. É exatamente isso, Thalita. Eu fico pensando assim, hoje eu fiz um programa de manhã aqui na TV 247 e eu entrevistei um jurista, que é o Marcelo Shoa, professor lá de Fortaleza. Ele falava o seguinte, olha, seria muito melhor que o Bolsonaro falasse o seguinte, olha, não, eu mandei esse vídeo só para os meus amigos, né? Era uma roda, eu recebi, compartilhei. Então ele assume que distribuiu, né? E ao mesmo tempo conta uma mentira claramente dizendo que o vídeo era de 2015. Se ele falasse que mandou só para os amigos, quer dizer, seria grave, mas nem tanto, porque ele poderia dizer o seguinte, olha, não, eu tenho milhões de seguidores nas minhas redes sociais e eu não coloquei no meu Twitter, eu não coloquei no Facebook, eu não convoquei, né? Então foi uma mensagem de cunho privado. Mas
Mas, evidentemente, ele está se complicando nessa história e a gente acabou de subir uma manchete agora também, muito interessante, porque o locutor do vídeo, ele é funcionário do governo federal. Ele trabalha na Embratur, ele tem um cargo comissionado. Então, a gente começa a pensar que esse emparedamento do Congresso Nacional não é acidental, né? É uma estratégia objetiva do governo Bolsonaro, mas até agora, aparentemente, ele não tem força para atingir o seu objetivo. Porque o que fica disso tudo é a convocação para um ato. Ele fez a publicidade desse ato de fato. Fez a publicidade. Agora, a gente sente na live também que ele recuou, né? Ele falou, olha, não vamos exagerar. Ele age assim, ele vai testando. Então ele testa. Vamos ver, se colar, colou. De repente, se botar lá milhares de pessoas contra o Congresso Nacional, ele vai dizer que a sociedade mandou o seu recado. Se não for ninguém, ele não, eu não convoquei nada. Ele não perde nenhuma circunstância. Agora, eu sinto também o seguinte, quer dizer, o que ele tanto reclama do Congresso Nacional? O que o Congresso não deu a ele? O Congresso deu para ele reforma da Previdência, deu reforma trabalhista, tudo que ele quer é aprovado, a menos, evidentemente, as coisas que são não diria que são tão escandalosas quanto, mas são da agenda tipicamente bolsonarista e não da agenda neoliberal. Por exemplo, a liberação das armas. Isso ele não conseguiu. Mas isso não é uma demanda da sociedade brasileira, né? Se você fizer uma pesquisa, evidentemente, isso aí vai ser uma questão minoritária. Ele não tem do que se queixar em relação ao Congresso, mas ele quer posar como um representante da nova política, de fora do sistema, o cara que desafia os poderes estabelecidos. Todo mundo sabe que isso é uma grande mentira. Ele está lá há 28 anos no Congresso, ele é do sistema, né? Objetivamente. Sim. E daí tem esse detalhe, falando em Congresso, da fala de ontem, que ele tenta barganhar com os governadores em relação à GLO. Então, assim, eu só vou ajudar a segurança pública ali no estado se vocês votarem a favor, pressionarem pelo menos os deputados dos estados a votarem a favor do excludente de ilicitude. Então, ele tenta forçar ali uma votação em nome da ajuda que, como presidência, ele deve oferecer. É uma obrigação dele, né? Se você tem um motim de policiais militares, como está acontecendo no Ceará, ele não pode, né, condicionar a atuação do governo federal. É uma obrigação. E o que me preocupa muito foi ver essa notícia dos governadores que estão pensando em mandar policiais militares dos seus estados para ajudar na questão cearense. A gente vai criando um cenário, Thalita, de caos total no Brasil. Daqui a pouco vão dizer, não, então, peraí, esses estados aqui que estão ajudando o Ceará vão montar uma confederação, né? Será que a gente não vai partir para uma confederação do Equador? Será que daqui a pouco não vão começar a falar, não, separa o Nordeste do resto do Brasil? Claramente, né, o Moro foi a Fortaleza, as pessoas ficaram muito desapontadas com a atuação dele, porque ele não teve nenhum compromisso ali em encerrar o motim policial. Há quem diga que o Bolsonaro estimula esse motim dos policiais, por quê? Porque eles querem criar uma sensação de pânico, de insegurança no Ceará, em Fortaleza, para tentar ganhar a prefeitura, né? Ganham a prefeitura, depois podem eventualmente ganhar o governo do estado, e é assim que eles querem enfrentar os governos populares, democráticos e progressistas do país. Agora há pouco, Mônica Bergamo deu na Folha de São Paulo que Bolsonaro, de fato, renovou a GLO. Então, a Força de Segurança vai se manter ali no Ceará. Você acha que é por conta desses 4 estados, 3 do Nordeste, mais Rio de Janeiro, que pressionaram, disseram, não, a gente vai mandar, então, a Polícia Militar para ajudar na segurança do estado? Então, de fato, Bolsonaro voltou atrás. Eu acho que pode ser isso, Thalita, mas também pode ser alguma coisa assim de um certo bom senso entre os militares, né? Eu acho que pode ter generais ali dizendo o seguinte, olha, isso aí não dá, né? A gente não pode permitir uma situação dessas, uma rebelião de policiais. Claramente a gente vê o Bolsonaro isolado, acuado, né? Mas ele tenta agitar, ele está sempre tentando agitar os seus seguidores, agitar essa base que é mais fanática, mas, na minha opinião, eu acho que pode ter havido uma pressão militar. Não tem informação de bastidor, mas é o que eu sinto como um cheiro assim da situação, né? Sim. Atucha, agradeço muito a análise aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pela participação. Um beijo para você, até a próxima. Sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço a todos aí da TVT. Abração. Abraço, até mais.